Então, vamos dar continuidade ao conteúdo de balanço de material ou balanço de massa da disciplina de introdução de engenharia química. Então, na última semana, a gente chegou a ver sobre alguns procedimentos de balanço de material. Então, cada um pode fazer o seu, né, como eu comentei na aula, cada um pode fazer da melhor forma, mas é interessante que, assim, no primeiro instante, vocês sigam esses passos recomendados aqui, e aí depois, quando vocês forem ganhando experiência, ganhando aí vocês façam o procedimento que for melhor para vocês. Mas, a princípio, eu recomendo que vocês sigam esses passos aí para conseguir entender melhor todos esses exemplos que nós vamos ter de balanço de massa. Então, antes da gente utilizar a equação e aplicá-la, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais. Então, o primeiro conceito é definição de sistema e fronteira. Então, sistema é qualquer porção arbitrária de um processo que se quer considerar para análise. Então, é qualquer porção que a gente vai delimitar, que a gente vai separar para fazer uma análise. Então, pode ser a indústria toda. Então, eu peguei a indústria toda como meu sistema. Eu peguei uma etapa dessa indústria, então eu posso ter pego a entrada de matéria-prima. Então, eu vou considerar aquilo ali o meu sistema. Eu posso considerar a entrada e a saída. Eu posso considerar algumas partes de dentro dessa indústria. Então, esse sistema, eu preciso falar qual é esse sistema que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar, qual é o sistema que nós vamos realizar todos os cálculos. Então, eu preciso falar que eu estou fazendo um balanço de massa em qual sistema, tá? Então, precisa ficar identificado isso. E aí, tudo que tiver limitando esse sistema é o que a gente chama de fronteira. Então, esse limite que a gente tem, que se tem em torno do meu sistema, é que me dá a definição de fronteira. Então, a gente tem um exemplo aqui, essas três figuras. Então, essa primeira aqui, ó, que é o vermelho. O que seria o vermelho? O vermelho é o nosso sistema, é a porção em que se vai estar realizando análise. E o que seria essa linha preta? Essa linha preta é a fronteira. A mesma coisa acontece com outra figura aqui. A parte amarela é o sistema e a parte, essa linha preta seria a fronteira. A mesma coisa nessa outra figura, que aqui não tem uniforme, né? Ela não tem uniformidade, ela tem quer dizer, ela até tem uma linha, mas ela não é como esses dois outros exemplos que eu mostrei aqui. Mas isso é feito propositalmente para mostrar que o meu sistema, ele pode ser, não apresentar uniformidade, ele pode ser, não ter uma regularidade. Então, essa parte marrom seria o nosso sistema, e essa linha preta é a nossa fronteira. E aí, a gente precisa definir, dentro do sistema, nós temos algumas classificações de sistema. Então, a gente diz que um sistema é fechado quando não tem entradas e nem saídas de material através da fronteira. Ou seja, eu estou dizendo que, se eu disser que essa porção vermelha é o meu sistema, então, se o meu sistema for fechado, não tem entradas e saídas aqui pela fronteira, ou seja, aqui na lateral esquerda, na parte de cima, esse lado direito e nessa parte de baixo. Então, a gente não está tendo entradas de nenhum tipo de material, tá? Então, só lembrando, quando eu estou falando de sistema fechado, eu não tenho entradas e não tenho saídas de material, mas eu posso ter troca de calor. Então, se eu tenho troca de calor, não é
caracterizado como, e isso eu não consigo definir se ele é fechado ou não. Então, se eu disser para vocês, eu tenho um sistema em que está havendo troca de calor, e vocês não conseguem me responder se esse sistema é fechado ou aberto, porque essa característica de fechado e aberto é só com relação a entradas e saídas de material ou massa. Consequentemente, sistema aberto é o contrário. Então, tem escoamento entre as fronteiras do sistema. Então, está entrando ou está saindo a massa durante um intervalo de tempo. Então, há fluxo. Então, o que eu estou querendo dizer é que há um fluxo aqui, ó, entrando nesse sistema. Se eu estou falando que o sistema é fechado, eu só vou analisar aqui e não vou ter entradas e não vou ter saídas. Se eu estou dizendo que esse sistema é um sistema aberto, então eu estou dizendo que está tendo entradas, então eu estou tendo entradas, eu estou tendo correntes atravessando essa fronteira e entrando no meu sistema. Então, é isso que caracteriza sistema aberto e sistema fechado. Eu tenho uma outra classificação de sistema com relação ao modo operacional. Então, eu posso dizer que um processo ele é contínuo, ele é descontínuo, também conhecido como batelada, ou ele é semi-contínuo. Então, são esses três tipos de... Depois a gente tem umas variações aqui entre contínuo e descontínuo, e descontínuo e semi-contínuo, mas, basicamente, os três processos que a gente tem são os processos contínuo, descontínuo e semi-contínuo. Um contínuo é aquele no qual a gente tem uma massa entrando e a massa de produto também saindo continuamente. Então, o que significa isso? Eu tenho um fluxo. Em intervalos de tempo, há uma variação dessa massa, ou há uma entrada de massa durante um determinado intervalo de tempo. Então, por exemplo, estou dizendo que está entrando 10 quilogramas por hora de tal material. Está saindo 20 quilogramas por hora de outro material. Então, esse fluxo, essa continuidade que existe, é o que me dá a essa característica, essa definição de processo contínuo. Processo descontínuo ou batelada, ele é mais conhecido como processo batelada, é um processo no qual a massa ela não é adicionada e nem removida no processo durante a sua operação. Então, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, quando eu estou falando contínuo, então eu vou pensar que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um reator aqui, e nesse reator eu tenho entradas e eu tenho saídas. Então, eu posso colocar mais uma outra corrente aqui, e aí eu posso mais uma outra corrente, falar que tem mais uma corrente de saída também, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que isso aqui é um sistema aberto e ele pode ser considerado um processo contínuo, ou seja, se eu tenho continuidade da entrada e continuidade da saída. Quando eu estou falando em batelada, eu estou pensando assim, ó, eu tenho novamente um reator, eu continuo tendo só que eu tenho essa entrada e eu tenho essa saída no tempo t igual a zero. No tempo t igual a zero, eu coloco tudo que precisa colocar aqui, e na verdade não precisaria nem tirar, né? Porque estou considerando que estou iniciando no tempo t igual a zero, então só tenho as entradas. Eu coloco os meus reagentes, coloco os meus reagentes aqui, e aguardo um intervalo de tempo. Então, no tempo t igual a t1, nós vamos ter novamente, só que nesse tempo t igual a t1, não tem agora entradas e nem tem saídas. Então, eu tenho aqui esses meus reagentes, e aí vamos pensar que seja um reator, o que vai estar acontecendo aqui? Vai estar acontecendo as reações, onde estão sendo
produzidos os nossos produtos. Então, ele vai estar acontecendo a reação aqui dentro. Depois de um tempo T igual a T2, eu tenho o mesmo reator. E aí, quando eu tenho esse reator aqui, eu só tenho a saída aqui, ó. Então, eu tenho aqui a minha saída de produtos. E provavelmente vai ter uma saída aqui também de quem? Dos reagentes que não reagiram. Então, o que seria para nós considerado como um processo batelada? Processo batelada é esse processo aqui, no qual, ó, a reação está acontecendo, ou, no caso, qualquer outro processo que ele esteja acontecendo. Então, antes foi um preparo, depois foi a retirada, e aqui, durante o processo que está acontecendo, percebam que não tem nem entradas e não tem nem saídas de produtos e nem entradas de reagentes. Então, dessa forma, essa parte aqui, ó, ela me mostra que o processo que a gente está trabalhando é um processo batelado. E o processo em contínuo é um processo intermediário entre o processo contínuo e o processo em batelada. Então, esse processo, ele é um processo que ele não ele tem uma parte contínua e tem uma parte batelada. Como que eu poderia dar um exemplo desse? Então, um exemplo desse tipo é isso daqui, ó. Então, a gente tem... Então, eu tenho aqui o mesmo reator. Então, eu tenho o mesmo reator aqui. E aí, no tempo T igual, vamos chamar de T0, eu coloco meus reagentes. Eu coloco meus reagentes aqui. No tempo T igual a T1, esse processo, ele para de... Ou eu posso até dizer que tem duas possibilidades. Com o passar do tempo, eu faço algumas retiradas aqui, ó. Então, devagar, com o passar do tempo, há retiradas do produto. Então, esse é o tipo de semi-contínuo, ou seja, eu coloco o reagente aqui no reator, no tempo T igual a T0, no tempo T igual a T1, eu começo a fazer retiradas, retirar alíquotas aqui dessa reação. Tem uma outra possibilidade que é, no tempo T igual a T1, nesse mesmo tempo T igual a T1, eu posso continuar introduzindo aqui, ó, reagentes, até que esse reator, ele encha. Então, eu tenho um exemplo para vocês, tem produção de álcool em escala industrial, então tem um processo, que é o que a gente chama de processo batelada, só que é uma batelada alimentada, ou seja, ele é um semi-contínuo. Por que ele é semi-contínuo? Porque é colocado aqui dentro as leveduras, coloca todas as leveduras aqui, tá? E começa a alimentar com substrato. Isso no tempo T igual a T0. Conforme esse substrato vai sendo introduzido aqui nesse reator, essa levedura, ela já começa a fazer o processo de transformação desse substrato em produto que a gente deseja. Aí, no tempo T igual a T1, esse mesmo reator, ele apresenta um pouco mais aqui, ó,
Ele tem levedura mais o substrato e mais o produto gerado, e continua tendo a alimentação de substrato. No tempo t igual a T2. Tempo t igual a T2. Mesma coisa. Está tendo entrada. E aqui no tempo t igual a T3, tempo t igual a T3, corta-se esse substrato porque já encheu esse reator e aguarda aqui que toda a reação, ou seja, toda a transformação desse substrato em produto pela levedura aconteça. Então, esse é um processo que a gente chama de processo semi-contínuo. Tá? Esse é um processo chamado semi-contínuo. E nós temos uma outra classificação de processo, que é com relação à variação com o tempo. A gente viu aqui que era com relação ao modo operacional, então se ele é contínuo, se ele é descontínuo ou semi-contínuo, e com relação ao tempo, nós temos uma classificação em que o processo pode ser estado estacionário ou estado transiente. O estado estacionário é aquele no qual todas as condições são mantidas constantes no intervalo de tempo. Então, durante o intervalo de tempo, não mudam as condições desse processo. E processo transiente é uma operação de um processo no qual uma ou mais condições variam com o tempo. Então, estou dizendo que eu tenho um processo no tempo t igual a T0, eu posso falar que a vazão é igual a Q1, temperatura igual, vamos chamar aqui de zero, porque está no tempo t igual a zero, menor aqui, zero. O T é igual a T0. A pressão é igual a T0. O que mais? A vazão, temperatura, pressão. E a fração é igual a X0. Tá? Igual a X0. Passado o intervalo de tempo, ou seja, no tempo T igual a T1, se esse processo, então eu vou colocar aqui, ó, se for processo estacionário, se o processo for estacionário, no tempo t igual a T1, o que a vazão é igual a Q0, a temperatura é igual a T0, a pressão é igual a T0 e a fração é igual a X0. Ou seja, do tempo T0 até o tempo T1, não tive modificação dessas variáveis, ou seja, ela se manteve constante, ou seja, ela não variou. Caso eu fale que o processo é um processo transiente. Se o processo é transiente, no tempo t igual a T1, o Q é igual, ou seja, a vazão é igual a Q1, uma vazão Q1, a temperatura, uma temperatura T1, pressão igual a pressão 1, e a fração igual a X. Tá? Então, quando eu tenho a diferença de estado estacionário para estado transiente, é que aqui eu não tenho variação das minhas variáveis com relação ao tempo. E aqui eu tenho variação com relação ao tempo. Então, o Guilherme está perguntando, entendeu a diferença do semi-contínuo para o segundo tipo. Vamos só ver. Você não entendeu a diferença do semi-contínuo
o contínuo, o descontínuo batelado? Ó, a diferença é o seguinte, um processo é considerado batelada quando eu coloco os meus reagentes dentro dentro do meu sistema e espero o processo acontecer. Então, eu espero a reação acontecer. Durante esse intervalo que essa reação vai acontecer, no descontínuo, não tem entrada e não tem saída. Então, eu não vou ficar adicionando mais reagente e o produto gerado ali eu não vou fazendo retirada. Eu espero. Isso é o batelada. Então, batelada é como se eu colocasse um reagente num copo, um becker. Então, eu coloco os reagentes no becker e espero a reação acontecer ali. 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo. Vamos supor que são 3 horas para a reação acontecer. Depois de 3 horas, eu faço essa retirada. Ou seja, nesse intervalo de tempo onde a reação estava acontecendo, eu não coloquei nem reagente e nem tirei produto. Isso é um processo batelado. Se fosse semicontínuo, a mesma coisa. Eu coloco dentro desse becker meus reagentes. Só que, enquanto essa reação está acontecendo, eu posso colocando reagente. Ou eu posso fazendo retirada de produtos. Então, são essas duas possibilidades que a gente tem. Ou eu insiro o reagente nesse intervalo, enquanto a reação está acontecendo, ou eu faço retirada. Por que eu falo que é um ou outro? Porque se forem os dois, se eu estiver fazendo, colocando entradas de reagente e retirada de produto, ele é um processo contínuo. Tá? Então, por isso que é um ou outro. Por isso que ele é um semicontínuo, ele é um intervalo ali entre o contínuo e o batelado. Essa aqui é a principal diferença entre esses dois. Então, só voltando aqui, então, estado estacionário e estado transiente, no qual não tem variação das propriedades com relação ao tempo, eu chamo isso do quê? De estado estacionário, ou processo estacionário. Se eu tenho modificação das propriedades com relação ao tempo, eu chamo de transiente. E aí, uma observação. Se eu tiver, por exemplo, o Q igual a T0, P igual a T0, P igual a P0, e o X igual a X1, ele, mesmo nessa condição de quase todos estarem na mesma condição inicial, só essa propriedade que ela variou, mesmo só essa daqui tendo mudado com relação ao tempo, esse processo ele já é transiente. Então, é um processo transiente. Se alguma das propriedades ela mudar com relação ao tempo, eu já posso considerar que esse processo é um processo transiente. Então, percebam que nessas condições, um processo estacionário, a gente poderia até dizer que seria um processo ideal, né? Porque é um processo no qual todas as propriedades são as mesmas. E aí, eu citei esses 4 exemplos aqui, mas a gente pode ter uma outra infinidade de variáveis que não podem variar também. Então, propriedades da matéria também não podem mudar. Então, por exemplo, unicidade, viscosidade, então ela precisa de peso específico, ela precisa permanecer a mesma. Já quando a gente está falando em transiente, se uma dessas propriedades ela mudar com relação ao tempo, esse processo já é considerado transiente. E aí a gente pode até fazer uma comparação que esse sistema transiente seria um processo real, um processo que acontece, porque dificilmente uma propriedade ela não vai variar com relação ao tempo. Dificilmente a gente vai conseguir manter uma vazão constante na mesma vazão que há 1 hora atrás. É muito difícil. Mesma coisa com temperatura, pressão, então mas por que então que a gente trabalha com estado transiente e estacionário? Porque as equações que envolvem estado transiente, elas são muito complicadas de a gente estar trabalhando com elas. Então, a gente trabalha com estado estacionário e vamos fazendo aproximações para conseguir chegar no processo transiente. Vocês vão perceber que se a gente tiver aqui 4 equações,
e quatro variáveis, a gente já tem uma dificuldade em estar se realizando essa resolução desse sistema. Por quê? Porque aqui, quando eu estou falando que a propriedade está variando com relação ao tempo, eu estou trabalhando com derivadas parciais. Quando eu estou trabalhando com derivadas parciais, eu não vou ter um sistema linear, eu vou ter um sistema de equações diferenciais. E aí, para a resolução desse sistema de equações diferenciais, vai depender de qual grau dessa equação. Então, isso daqui, matematicamente, é mais complicado de se resolver quando a gente considera um processo estacionário. Então, normalmente, a gente trabalha com estado estacionário e vamos nos aproximando com o sistema transiente. É dessa forma que a gente consegue resolver alguns problemas de maneira transiente. Aqui, então, já falamos de estado estacionário e transiente, e aí, sistema multicomponente. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, que nós estamos tendo entrada de material e saída entrada de reagente e saída de produto. Mas lembremos que essa entrada, que eu estou falando, essa corrente de entrada, ela pode ser uma corrente de entrada de alguns componentes. Então, a gente pode dizer assim que posso falar para vocês que eu tenho aqui meu reator. Aí, nesse reator, está entrando essa corrente, que eu vou chamar corrente F. E aqui eu estou tendo duas saídas. Eu estou tendo a saída aqui A e uma saída B. Só que essa corrente A é uma corrente A no qual estão entrando componente A, componente B, componente C, componente D. E aqui nessa saída aqui, ó, B, está saindo E, saindo F. E aqui está saindo A, B, C, D, E e F. Então, nós temos aqui 4 componentes que está entrando junto nessa corrente F aqui. Então, é uma corrente com 4 componentes. Por exemplo, poderia estar entrando aqui, era uma corrente única que está entrando uma mistura de água e álcool. Então, no caso, não seriam 4, seriam 2, então, poderia estar dizendo que aqui, ó, está entrando, nessa corrente F aqui, está entrando água e álcool. E aí, aqui em B, o que vai estar saindo em B? Em B vai estar saindo, vou tirar o B, vou tirar aqui esse A, deixa eu tirar aqui. O que vai estar saindo aqui? Vai estar saindo álcool e água numa corrente só, numa corrente A. E aqui na corrente B, está saindo também álcool e água. Tudo bem? Então, está entrando uma corrente de água e álcool dentro desse processo, e eu estou separando, está saindo uma corrente A e uma corrente B. Mas se continuam saindo nessa corrente A, água e álcool, continua saindo álcool e água nessa corrente B. Mas que processo que é esse que eu entro com água e álcool, separo e saio água e álcool nas duas correntes? Que processo é esse que eu consigo fazer assim? O que ele faz, né? Que processo que é esse que faz isso? Então, por exemplo, eu estou entrando aqui com uma corrente que tem uma alta concentração de água, ou seja, um álcool bastante diluído, e eu quero recuperar esse álcool. Então, quando eu passo por esse processo, eu vou ter um enriquecimento desse álcool. Então, por exemplo, aqui na corrente A, eu vou sair muito mais álcool do que água. Em contrapartida, o que vai acontecer aqui no B? Vai sair muita água e pouco álcool. Então, nessa condição aqui, ó,
eu tenho bastante álcool, então eu tenho uma concentração no meu produto desejável, que é o álcool. E aqui é o restante, é a quantidade de água que, que não saiu na corrente A. Então, esse é um processo que mostrar para vocês que é exemplo de multicomponente, ou seja, uma corrente com um, um produto com mais de um componente. Então, nesse caso aqui, água e álcool, eu posso ter um processo de água e sal, eu posso ter um processo, qualquer processo de separação, então eu tenho água e sal entrando numa centrífuga, tem uma quantidade de água e cristal entrando numa centrífuga, eu quero secar esse cristal, eu quero que ele tenha uma umidade menor, então é um exemplo de uma corrente que está entrando dois componentes juntos, então por isso que a gente chama ele de multicomponente. Guilherme, acho que esses slides já estão lá, tá? Dá uma olhada lá, que eu acho que eu já disponibilizei. Então, basicamente, essa seria a nossa equação generalizada. Então, essa é a equação que a gente usa para balanço de massa. Então, para balanço de massa, é essa a equação que a gente vai estar utilizando e em qualquer disciplina que vocês estiverem, e a gente estiver falando de balanço, for falar para vocês, ó, vamos fazer um balanço de massa, qual é a equação que vocês vão usar? Essa equação aqui, ó. É essa equação que vocês vão utilizar. E aí, mas, então, o que diferencia de uma para outra, de um problema para o outro? São as considerações que a gente faz com relação ao nosso sistema. Então, essas considerações é que vão fazer com que essa equação ela seja alterada. Então, o que seria essa equação? Essa equação ela diz aquilo que a gente já viu na aula passada, que o acúmulo de massa dentro desse meu sistema, ele é igual a entrada de massa nos limites do sistema, menos a saída de massa nos limites do sistema, mais geração de massa dentro do sistema, menos consumo de massa dentro do sistema. E aí a gente representa aqui, o acúmulo é representado por uma variação de massa com relação ao tempo, ou seja, uma derivada da variável massa com relação ao tempo. Isso é igual a somatório de todas as massas de entrada, menos somatório de todas as massas de saída, mais somatório de todas as massas geradas, menos somatório de todas as massas consumidas. Então, essa é a equação que vamos utilizar para o resto da vida para cálculos de balanço de massa. Lembrando que aqui é o acúmulo, então é uma variação de massa com relação ao tempo. E aí agora nós vamos fazer algumas simplificações. Então, para cada caso desse daqui, vamos ver qual é a equação que representa essa situação. Então, vamos pegar o primeiro caso aqui, que é um sistema aberto com reação. Então, deixa eu só... Então, vamos pegar aqui. Esse sistema aberto com reação. Primeiro, se ele é aberto, então eu tenho essas duas... esses dois componentes aqui, ó, eles estão presentes. E aí ele está perguntando se tem, ele está falando que tem reação, com reação. Então, essa equação, esse sistema aqui, ó, aberto com reação, ele é representado por essa equação aqui, ó. dt é igual a somatório da massa de entrada, menos somatório da massa de saída, mais somatório da massa gerada, menos somatório da massa consumida. Então, qual é a diferença?
para esse caso, não tem diferença nenhuma. Essa equação aqui, ó, essa equação, ela representa um sistema aberto com reação. Então, o sistema aberto com reação é representado por essa equação. E um sistema representado por esse segundo sistema. Ele é aberto sem reação. Quando ele não tem reação, que é a maior parte dos nossos casos, e, na verdade, maior parte não, são todos os nossos casos que a gente vai ver aqui, eles são um sistema aberto e sem reação. Se ele não tem reação, significa que esses dois termos aqui, ó, esse termo aqui, ó, massa de geração e massa de consumo é igual a zero. Eu não tenho reação. Se eu não tenho reação, nenhuma massa nenhuma massa vai ser gerada e nenhuma massa vai ser consumida. Portanto, como que vai ficar a equação para esse sistema aqui? Para esse sistema aqui, vai ficar assim, ó, dN dt, que é igual a somatório da massa que entra, menos somatório da massa que sai. Então, esse segundo sistema, ele é representado por essa equação. Para esse terceiro caso, o sistema é fechado e com reação. Se o sistema é fechado, quais termos dessa equação são influenciados pelo sistema ser fechado ou aberto? Esses dois termos aqui, ó. Esse termo e esse outro termo. Se ele é fechado, eu estou dizendo que não tem entradas e não tem saídas. Portanto, como que fica a equação para esse caso? Vai ficar aqui, variação de massa com relação ao tempo é igual a somatório da massa gerada menos somatório da massa consumida. Então, essa equação representa esse tipo de sistema fechado com reação. E aí, isso daqui é um reator que não tem entrada, é um reator batelada. Então, um reator batelada, ele é representado por essa equação aqui. Quarto caso é um sistema fechado e sem reação. Como que é esse caso? Esse caso se ele é fechado, isso daqui e esse daqui são iguais a zero, e se ele não tem reação, esse daqui também é igual a esse daqui. E aí, como que fica? Fica que a variação de massa com relação ao tempo é igual a zero. Tá? Então, é um processo no qual não tenho reações e não tenho entradas e não tenho saídas. Ou seja, eu não tenho variação da massa com relação ao tempo. Se eu não tenho variação da massa com relação ao tempo, o que eu posso dizer com relação à massa? Então, a massa, ela é constante. Vocês vão ver depois lá em cálculo 1, que isso daqui, ó, quando eu tenho uma derivada de massa, quando ela tem igual a zero, significa que a resposta disso é que, no caso, a propriedade que eu estou trabalhando aqui é M, é igual a uma constante. Então, vamos continuar. O quinto processo é um processo permanente e com reação. Então, se ele é permanente e com reação, primeiro, ele é permanente. Quando eu estou falando permanente e transiente, qual desses termos eu vou estar usando? Considerando. É esse termo aqui, ó. Por que é esse termo? É um termo em que eu tenho relação da propriedade com o tempo. O único desses termos que tem essa relação da propriedade com o tempo é esse daqui. E aí, se eu falo que ele é permanente, significa que eu não tenho variação de massa com relação ao tempo. Então, essa variação aqui, ó, é igual a zero. Então, como que vai ficar essa equação aqui? A equação vai ficar... E aí, ele fala que tem reação também. Então, essa equação vai ficar zero é igual a somatório da massa que entra, menos somatório da massa que sai, mais somatório da massa
gerada menos somatório da massa consumida. Próximo caso é um sistema permanente e sem reação. De novo, se ele é permanente, o termo que eu vou utilizar para fazer essa consideração de permanente é isso aqui. Se ele é permanente, esse termo é igual a zero. E ele não tem reação. Então, se ele é permanente e não tem reação, então essa equação aqui, ó, a equação que representa esse caso é zero igual a somatório da massa que entra menos somatório da massa que sai. Portanto, somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. E aí, aqui a gente tem uma uma equação importante para nós. Nesse ponto que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Por quê? Porque essa daqui vai ser a equação que a gente vai utilizar para todas as nossas resoluções de problema. É um sistema no qual vamos trabalhar em regime permanente e não tem reação. Ou seja, a somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. O outro caso nós temos um sistema transiente com reação. Então, se a gente tem o transiente com reação, esse sistema aqui, ó, esse sistema transiente com reação, ele é igual a esse daqui. Se eu estou dizendo que ele é transiente e é reação, eu tenho variação da massa com relação ao tempo, e ele está dizendo que eu tenho reação. Então, se eu tenho reação, ele é igual a esse daqui, ó. E esse segundo caso? Esse segundo caso, transiente sem reação, é igual a esse segundo aqui, ó. Tá? É igual a esse daqui. Então, aí nós teríamos esses dois casos. Esse primeiro, que é igual ao penúltimo, e o segundo, que é igual ao último. Esses dois, eles são iguais. A equação final é igual. Então, basicamente, nós aqui, nessa disciplina, nós vamos trabalhar com essa equação aqui, ó. Somatório da massa que entra, menos somatório da massa que sai, que é igual a um acúmulo. Mas vocês vão ver que nós vamos trabalhar aqui que esse acúmulo sempre vai a zero, e aí a nossa equação é somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. Essa vai ser a equação que a gente vai estar utilizando aqui. Aqui a gente já viu qual é o passo a passo, a gente já viu lá algumas vezes, e aí nós vamos começar a resolver alguns exercícios de balanço de massa. Então, a partir de agora, nós vamos resolver aplicar todo esse conceito, toda essa fundamentação teórica que a gente teve aqui, nós vamos estar utilizando agora na resolução desses exercícios. Então, o Leonardo, essa parte de massa gerada e massa consumida só acontece se eu tiver reação. Ou seja, se eu tenho uma reação de NaOH mais HCl, o que vai acontecer? Não vão ser geradas novas massas, ou seja, vão ser geradas novas massas, o total de massa vai ser igual, mas vão aparecer novos produtos, ou seja, eu estou tendo novos produtos de água e eu vou ter novos produtos de um sal. Então, nessa reação, há surgimento, ou seja, há uma geração de massa, mas é uma geração de massa relacionada ao desaparecimento do HCl e do NaOH e, consequentemente, formação de NaOH, né? Desculpa, NaOH
IHCl, ou está surgindo o NaCl, o sal, mais a água. Então, quando a gente está falando de geração de massa, significa que é com relação a essa reação. Então, está acontecendo alguma reação para que massa seja gerada. Então, vou pensar uma outra situação que não acontece. Então, eu tenho um processo no qual está entrando NaCl mais água. Mas esse processo de NaCl mais água é um processo de aquecimento. O que acontece se aquecer NaCl com água? A água vai evaporar. Se a água vai evaporar, eu vou ter uma concentração de NaCl. Então, mas surgiu algum produto novo? Surgiu alguma massa de um produto novo? Não. Então, se não aconteceu, é porque não teve reação. Então, é dessa forma que a gente entende aquele termo de geração e consumido. Então, eu tive a geração daqueles produtos, no caso do NaCl mais água, e eu tive o consumo de quem? Eu tive o consumo de HCl e o de NaOH. Então, só vai acontecer, eu só vou ter esses termos de massa gerada e massa consumida se tiver acontecendo alguma reação. Se não estiver acontecendo nenhuma reação, não há como ter aparecimento, surgimento, geração ou consumo de massa. Tudo bem? E aí, sempre. Então, sempre que tiver reação, ela está acontecendo aonde? Em reator. Então, se eu não for falar em reator, não acontece reação, porque daí não é um reator. Tudo bem? Então tá. Então, a partir da semana que vem, então, a gente começa a resolver esses exercícios aqui de balanço de massa. Então, vamos resolver alguns exercícios de balanço de massa. Vocês vão perceber que no começo são exercícios mais simples, que é a função mesmo, tá? Vocês começarem a entender como que aplica todo aquele procedimento, aqueles conceitos de sistema, de fronteira, de base de cálculo, e aí, conforme a gente vai passando de um exercício para o outro, nós vamos mostrando algumas dificuldades que vão surgir. Então, tá bom. A partir da semana que vem, a gente começa a resolver esses exercícios aqui. Por hoje, era isso que eu tinha para falar com vocês.